quando eu e os outros entramos no Ministério Público, e só acabou quando eu assumi a direção, é que todo o material de trabalho era de propriedade do promotor. Se fosse no interior ou fosse capital, não tinha nada, você ia com a cara e a coragem. – 133 anos de justiça. Histórias vivas do Ministério Público do Amazonas. Narrado por quem fez e viveu essa trajetória. E lá você tinha que levar o seu papel ofício, sua maquinazinha, seus livros, e não tinha apoio de ninguém. Então era aquele Ministério Público muito carente, não era essa estrutura que nós temos hoje. Essa estrutura foi se modificando com o tempo. No início, quando eu saí de Manaus para Barreirinha, cheguei no interior, não tinha uma carteira para mim fazer meu trabalho, não tinha nada. O Ministério Público, cada promotor tinha que se virar. Em Maués a coisa melhorou um pouquinho mais, eu já tinha uma cadeira para sentar e uma mesa para escrever. A gente tinha que comprar a sua máquina de escrever. O papel Chamex, né? Eu tinha que ir também lá na livraria e comprar o papel, uma resma de papel Chamex, né? Com o carbono, tanto que eu tenho aqui minhas cópias de carbono, das minhas principais peças, né? Eu tenho aqui. E a procuradoria era tão pobre que contava as folhas de papel. Nós levávamos os papéis A4, era 100 folhas, 150 folhas, era contado e fazíamos ainda, assinávamos, era uma cautela daquela quantidade de folhas que nós levávamos, passando disso que nós comprássemos, porque era tudo muito precário, muito precário. O Ministério Público não era esse Ministério Público que vocês conhecem hoje em dia. Era bem diferente. Era menor, né? Eu conheci ainda na época de acadêmico o Ministério Público numa sala do Tribunal de Justiça. Era uma sala, era todo o Ministério Público. A estrutura, ela era diminuta, ela era pequena. Mas se você comparar a estrutura do próprio Judiciário Nacional naquele momento, eu fui estagiar num arremedo de fórum. Ou seja, era um barracão aqui no Aleixo, que foi transformado no Fórum da Capital, o Fórum Cível e o Fórum Criminal. Em 1892, nascia o Ministério Público do Estado do Amazonas, uma instituição forjada na coragem e na esperança. Desde o início, sua missão foi ser a voz da sociedade, mesmo onde a lei ainda não chegava. Como nós éramos poucos naquela época, o que se fazia o procurador? Ele designava e ampliava a competência para uma outra comarca, para ver se podia compensar a falta de membros da instituição. Eu fui designado para a comarca de Barcelos. Foi a minha primeira comarca, esta comarca de Barcelos, que está situada no Médio Rio Negro. A grande dificuldade que eu enfrentei foi o meio de transporte. Como é que se chegava lá? Não tinha avião. E o único meio de transporte que tinha era um motor. E a duração para chegar lá eram 36 horas de barco e algumas vezes chegava até a 40 horas. A minha comarca foi Itapiranga. Itapiranga não tinha, claro, estrada ainda. E nós íamos todos de barcos, né? Íamos para lá onde é a Manaus Moderna, que nós chamávamos de Escadarias do Remédio. Pegava um barco, viajava a noite toda. E lá, por meio-dia, a gente chegava-se em Itapiranga. Essas pequenas comunidades não tinham como nos hospedar se nós não tivéssemos
a cobertura e o acesso da Prefeitura Municipal. Essa aqui é a grande realidade. Tanto que em Codajás, quando eu levei minha família para lá, eu fui morar num galpão. E neste galpão foi feito umas divisórias e eu levei minha mulher e meus 2 filhos à época. Futebol é um tipo que não tinha nada ou quase nada. Então era pirarucu no café, pirarucu no almoço e pirarucu no jantar. Paciência. Em terra de sapo, de cócoras com ele, né? Em Itapiranga não tinha água encanada, tinha que mandar buscar água no rio, chegava, tinha camburões, esperava decantar, aquele barro baixar para poder tomar banho. Então é uma história assim, um pouco Indiana Jones, essa história do interior do Ministério Público na década de 80. Até a Constituição Federal e mesmo após a Constituição Federal, é uma longa história de conquistas, passando sempre até hoje, permanece porque a história continua sendo construída, né? Em cada comarca do interior, nascia um pedaço da história. Mais do que uma instituição, o Ministério Público era uma presença, firme, humana e necessária. A presença permanente de um promotor de justiça na comarca, ela é fundamental. Porque o cidadão se sente protegido ao ver o promotor de justiça caminhando na rua. Ele sabe que, se ele for atingido por uma atitude sem propósito de uma autoridade, ou às vezes mesmo da autoridade policial, ele vai ter no promotor um grande guardião. No imaginário da sociedade como um todo, o promotor era o homem da capa preta que acusava no tribunal do júri. Ponto. Mais nada. Então nós tínhamos que explicar à sociedade que ela passava a ter um guardião do meio ambiente, da saúde pública, da segurança pública, da educação, do saneamento básico, do patrimônio histórico. Quando você é aprovado para o cargo de promotor, você promove na sua vida uma mudança muito grande, uma mudança estrutural. E eu posso dizer que na minha vida essa mudança estrutural efetivamente se deu porque eu fui para o interior do estado com 3 crianças, né, e mais um marido. Então eu mudei toda a minha realidade do ponto de vista familiar e do ponto de vista estrutural para Parintins. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque eu fiquei 9 anos no município de Parintins e o fato da minha família estar comigo lá me deu muito conforto, me deu muita segurança para que eu pudesse realmente me dedicar à comarca, me dedicar àquela população. É bom esclarecer que quando chega-se a uma comarca, um promotor de justiça ou um juiz, ele deve observar a situação econômica do município. Ele tem que se situar naquela nova realidade dele. Então ele vai observar o seguinte: aquele município vive só de repasse financeiro ou tem exatamente recursos próprios? Como funciona o poder legislativo? Quais são os partidos políticos que dominam? A figura do prefeito? E ele vai aprender o verdadeiro ofício dele. Iniciei em março de 83, um mês depois, mais ou menos, eu estava viajando para Benjamin Constant, que foi a primeira comarca onde eu atuei, e levei a família junto comigo. Primeiramente porque você trabalhando no interior, com a família na capital, você fica sempre preocupado, então poderia ficar mais tranquilo. Segundo, eu sempre meti na cabeça que o papel do Ministério Público era conhecer os hábitos da sociedade, se integrar até para ver quais são aqueles hábitos e de que maneira você vai conduzir a sua atuação. Então esse papel de promotor, de forma qualificada, presente na comarca, dando retorno, ela traz esse reconhecimento da sociedade. E eu sempre digo, o que nos torna permanente não é a Constituição. O que nos torna permanente é a forma como a sociedade nos reconhece como uma instituição permanente.
Por isso que eu precisava dar uma estrutura institucional para o Ministério Público. E aí uma correção, não era eu que queria dar essa estrutura. Era uma equipe de valorosos promotores, procuradora e procuradores de justiça que se engajaram num projeto de institucionalização do MP. Essas ações que foram levadas a efeito pelos que nos antecederam e que remeteram, sim, a esse crescimento institucional que secundou numa melhor prestação de serviço à sociedade. O Ministério Público de hoje, que nós atuamos hoje, ele é fruto do trabalho árduo dos nossos antepassados, que lutaram para conquistá-lo e mantê-lo. Uma instituição de respeito, uma instituição que chegou a partir da Constituição de 88, com essa missão realmente de fazer justiça, de ajudar a fazer justiça. Eu vivo em função do Ministério Público, até hoje. Até hoje eu vivo em função do Ministério Público. E, se Deus quiser, até a cassação. Foi uma união. Foi uma união, e essa união de várias gerações que o fez ser esse Ministério Público que exatamente é hoje. Eu sou apaixonado pelo Ministério Público. Até me emociono. O Ministério Público, para mim, é minha casa. É onde eu cresci. Entrei jovem, como todos entram jovens. Aqui eu tive a certeza de ter feito um serviço em prol da sociedade. Esses pioneiros moldaram o caráter da instituição. Eles mostraram que justiça se faz com presença, mas também com amor e humildade. Das margens dos rios às novas sedes, o Ministério Público do Amazonas floresceu sobre o esforço de quem acreditou que a justiça pode nascer da floresta. No próximo episódio... Eu sou um promotor de justiça que vem do regime decaído, da Constituição de 67, emenda 69, e participo da transformação institucional de um MP que nasce com a Constituição, que é o MP dos sonhos de qualquer sociedade no mundo. Era bem comum o alunado do Instituto de Educação, descendo da aula noturna, por volta de 9, 10 horas da noite, ouvir os gritos da tribuna, que o júri era ali em cima, paravam para assistir às sessões de julgamento. Então, eu acho que cresceu, tem muita ajuda, né? O Ministério Público tem ajuda dos promotores e dos servidores, senão não cresce. É impressionante como é que nossos membros e servidores, eles têm desenvolvido essa capacidade de adaptação a essas mudanças, porque não são mudanças simples, são mudanças muito significativas. Para mim, justiça, ela não está pronta. A justiça ela é feita em todos os dias que você pega uma demanda.